Fala turma, aqui é o Gabriel e este é o nosso curso de Machine Learning. Hoje a nossa aula é sobre regressão linear e peço para que, se vocês não viram as aulas anteriores, por favor vejam, porque é muito importante, tudo bem? Vamos então aqui, sem muita demora, abrir o nosso PDF de apoio e vamos começar a aula. Como eu estava dizendo, essa é a nossa aula de número 3, definição sobre regressão linear, tudo bem? Na aula passada, eu falei para vocês, eu dei a definição do Tom e Mitchell, né? E disse sobre experiências, né? Como que se uma máquina obtém experiências, e aí eu entrei falei que tem que dar os dados para a máquina e defini sobre aprendizado supervisionado, dei uma breve definição. Falei que aprendizado supervisionado tem dois tipos, né, de problemas, tem os problemas de regressão e os problemas de classificação, e hoje nós focaremos nos problemas de regressão, tudo bem? Só que antes, eu vou mostrar para vocês uma metodologia, vou mostrar para vocês como que nós fazemos, basicamente, com o aprendizado de máquina, entendeu? Como que será esse nosso bloco aqui de Machine Learning. Um passo muito importante, tanto quanto fazer o nosso algoritmo, é escolher o nosso conjunto de treinamento, ou seja, levantar os dados para que nós possamos fornecer esses dados ao nosso algoritmo. Então, a metodologia que eu vou escrever aqui, nós temos a metodologia, certo? Metodologia. Um dos passos muito importantes é o nosso conjunto de treinamento. Certo? E esse conjunto de treinamento é basicamente você escolher os dados, coletar os dados, beleza? Vai fazer algum tratamento de dados, vai fazer algum armazenamento de dados em nuvem. E posteriormente isso, você vai passar esses dados para um algoritmo de aprendizagem. Então você vai passar para um algoritmo de aprendizagem. Esse algoritmo é o que nós estamos interessados em trabalhar. Então, nosso curso ele estará voltado para este bloco aqui, certo? Só que não tem muito como relacionar, não relacionar com o bloco anterior, porque é muito importante que sabemos a relação desses dados, se é algoritmo supervisionado, se ele está me dando x e y, se não está me dando, se eu vou trabalhar com algoritmo supervisionado ou não, para aí sim começar a criar o nosso algoritmo. E por fim eu vou ter uma saída, né? Eu vou ter uma função de hipóteses, na verdade, e aí sim uma saída através de uma entrada, certo? Então aqui eu tenho a entrada, né? Aí eu vou ter uma função h e aí eu tenho uma saída. Essa função será chamada de função hipótese. E essa função vocês podem ver que ela foi gerada pelo nosso algoritmo de aprendizagem. Então foi o nosso algoritmo que gerou essa função de hipótese, essa função hipótese, e aí sim eu começo na função hipótese bombardear entradas e querer saídas, bombardear com entradas e querer saídas. Mas veja, essa função hipótese ela foi criada pelo nosso algoritmo supervisionado. Tudo bem? Tudo certo. Eu gosto de trabalhar bastante, pessoal, com exemplos. Então, vamos começar com exemplos. Eu vou explicar a regressão linear com exemplos, mas antes eu vou dar a definição de regressão linear mais abrangente, que é uma boa ideia aqui. Bem, regressão linear é uma técnica utilizada para se estimar a melhor reta para um determinado conjunto de pontos. Nós chegamos a ver isso lá, porque lá nós tínhamos um conjunto de pontos, o tamanho da casa em função do preço, e nós tínhamos uma reta, lembra? E aí, como aquela reta era uma função contínua, nós chamamos aquele problema de regressão. E então nós temos um problema de regressão e vocês podem ver que esse conjunto possui um comportamento linear. Tudo bem? Tudo certo.
Vamos começar com um exemplo aqui muito legal. Esse exemplo aqui eu peguei da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O problema é deles, entretanto, a resolução do problema é minha, tudo bem? Após uma regulagem eletrônica, um veículo apresenta um consumo ideal no que tange o consumo de combustível, certo? Contudo, com o passar do tempo, esse rendimento vai se degradando. Os dados a seguir representam um rendimento medido mês a mês após a regulagem. Primeira coisa, galerinha, topamos aqui com um problema da vida real. E vocês podem ver aqui que o M que eu tinha dito aquela hora lá, o meu M é igual a 12. Porque eu tenho 12 pontos aqui, do 1 até o M, tudo bem? Até o M aqui eu tenho 12 pontos. Então, tudo certo. Temos o nosso M igual ao 12. Já vamos marcar isso. M, vou anotar aqui vou deixar aqui nas anotações para vocês. M é o nosso número de pontos do conjunto de treinamento. Tudo bem? Isso é muito importante que a gente já deixa isso fomentado. Então, nosso M é igual a 12, que é o número de pontos de conjunto de treinamento. Eu tenho 12 pares ordenados. Normalmente, na vida real, nós fazemos com muito mais que isso. Mas eu quero só dar um exemplo aqui para vocês. Um exemplo da vida real. E aqui nós temos, então, os meses em função do rendimento. Então, aqui nós temos o X, tudo bem? Em função do Y. Ok. Então, eu tenho X1, X2, X12. Y1, Y2, Y12, tudo bem? Então eu vou aqui do Y1, do X1, perdão, do X1 até aqui o X12. Aqui eu vou do Y1 até o Y12. Tudo certo. E aqui o primeiro passo que eu fiz aqui foi plotar esses dados. Eu plotei os dados, tudo bem? E consegui ver aqui que os dados, eles têm uma relação entre eles linear. Eles têm uma relação linear negativa, né? Porque à medida que o rendimento aumenta, o tempo passa, o rendimento diminui. À medida que o tempo passa, vocês podem ver aqui, ó, o rendimento diminui. Mas há uma relação linear. Então veja, vamos voltar aqui à nossa metodologia. Nós já temos o conjunto de treinamento. Precisamos criar agora um algoritmo de aprendizagem que crie uma hipótese, uma função H, que no caso essa função H é a melhor reta, e aí eu posso sempre colocar um valor na reta, ele já tem a função H, me dá uma saída. Vou colocar outro, dá uma saída. Eu consigo fazer uma predição, tudo bem? Porque a pergunta aqui é o seguinte, beleza, eu sei que no primeiro mês o rendimento do carro é 10,7 km por litro, beleza? No 12º mês é 7,7. Mas e se no 13º mês o cara não fizesse a regulagem eletrônica dele lá? E como que seria? O que será que sairia aqui no 13º mês, certo? Eu posso fazer uma função hipótese, faço a melhor reta, né? No caso uma reta decrescente. E aí eu coloco lá a entrada, 13º mês, e aí eu obtenho uma saída. Sem problema nenhum. Mas agora aqui fica uma dúvida, pessoal. Qual será que é a melhor reta? Será que a melhor reta é essa aqui? Não sei, hein? Será que a melhor reta é essa aqui? Também não sei. Intuitivamente, pessoal, nós já sabemos que a melhor reta, ela tá basicamente onde os pontos estão, tudo bem? Que aqui, obviamente, eu não vou conseguir ligar os pontos, porque senão eu não tenho uma reta. Eu tenho uma coisa mais ou menos assim, né? Se eu quiser ligar os pontos, né? Eu vou ter algo mais ou menos assim. E isso daqui não é uma reta. Isso daqui é uma função que descreve o comportamento dos pontos? É, mas não é uma reta. Então eu não posso fazer isso. Então nós já sabemos que a nossa reta irá errar. Ou, claro que ela irá errar, porque se eu pegar aqui, eu vou pegar uma outra cor aqui, vou pegar um laranja. Veja essa reta aqui, ó. Ele está predizendo para esse número aqui, este ponto. Mas, na verdade, era para ele estar prevendo esse. Então, eu tenho aqui um erro. Mesma coisa aqui.
Era para ele estar predizendo esse cara aqui, mas ele está prevendo esse cara aqui. Eu tenho um erro. E assim sucessivamente. E veja, a melhor reta é a reta que erra menos. Intuitivamente, nós temos essa noção de que a melhor reta é a reta que erra menos. Mas veja, essa reta aqui, ela é muito melhor que essa reta aqui. Olha essa reta aqui, ela erra muito longe, ela está muito longe dos pontos. Então o erro dela é muito maior. Então, nós já temos que ter esta noção de erro de ponto a ponto, porque, obviamente, nós vamos tentar achar a reta que erra menos. Beleza? Beleza, pessoal. Com os dados já plotados, podemos observar a relação linear negativa entre as variáveis, que é o que eu disse. É uma relação negativa, mas ela é linear, então eu posso ali tentar ajustar uma reta aqui entre os meus dados, uma reta que eu tente pegar o maior número se aproximar do maior número de pontos sem errar muito. Isso é muito legal, tá? E podendo assim ser encaixada uma reta que representa o conjunto de pontos que eu falei. Essa reta, que eu vou chamar de melhor reta, nós chamamos ela, vou fingir que é essa daqui, tudo bem? De h de θ de x, tudo bem? Que é basicamente esta função aqui, ó, h θ de x, que é a função hipótese gerada pelo algoritmo de aprendizagem. Isso é muito importante. Gravem essa metodologia dessa primeira aula de regressão linear, porque é isso. A regressão linear vai gerar a melhor reta. E essa melhor reta, depois de ser gerada, eu vou entrar com vários valores de x e ele vai fazer uma predição dos valores de y. Tanto para o meu conjunto de treinamento, que são os conjuntos certos, quanto com aqueles que eu não tenho nenhum dados. Mas como eu já achei um comportamento, eu consigo fazer essas predições posteriormente. Tudo bem? Tudo bem. Bem, e como é uma reta, hθ de x, que é, vamos dizer assim, a melhor reta, certo? Hθ de x, ela vai ter duas partes, né? O hθ0, que é esse cara aqui, eu vou chamar de coeficiente linear, igual lá na quinta série. E esse aqui é o meu coeficiente angular. Tudo bem? Tudo certo. E é isso, galera. Então a nossa missão agora é definir esse coeficiente angular e esse coeficiente linear, que vão definir, que por sua vez vão definir a melhor reta. E aí eu já tenho ali uma função hipótese gerada pelo meu algoritmo de aprendizagem a partir dos meus dados que nos foi fornecido, tudo bem? Na próxima aula nós vamos aprender então como gera estes dois coeficientes aqui. Tudo bem, pessoal? Tudo certo? Aqui estão as referências da aula. Como eu disse, esse exemplo foi retirado deste site aqui, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Queria agradecer o pessoal lá também. Foi um exemplo muito legal para a gente colocar e todos os créditos estão dados a eles, tudo bem? Próxima aula, então, nós veremos como define esses dois coeficientes. Será muito importante definir esses coeficientes, porque definindo esses coeficientes, definimos a melhor reta. Já temos, então, o nosso primeiro algoritmo de predição aí. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Estamos fazendo de todo o coração essas aulas. Deixem os comentários aqui. Se está muito difícil, a gente vai conversando. Muito obrigado. Até mais. Valeu!